Meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor, vamos à leitura inicial na Palavra de Deus, no livro de Juízes, capítulo 14. Juízes, capítulo 14, os versos 5 a 9. Está lá já. Diz assim: Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Amém. Podeis sentar. Glória a Jesus. Meus irmãos, bem-vindos todos à casa de Deus, casa de oração, lugar de sacrifício, né? Graças a Deus. Quando nós subimos à casa do Senhor, a gente já vem com o coração preparado, né? Pronto para oferecer um culto a Deus. Todo mundo traz uma oferta ao Senhor, porque ninguém pode vir diante de Deus de mãos vazias, né? Tem que trazer uma oferta. Não é trazer lá agora um bezerro, um novilho, um casal de pombos, mas você trazer um coração quebrantado, uma boca que vai louvar ao Senhor, uma atitude de respeito para com as coisas do Senhor. É o nosso culto, né? É o nosso culto. E pode trazer também uma oferta, né? Não tem problema não, né? Em espécie, para a obra de Deus, né? O trabalho do Senhor. Fala nisso, domingo é a ceia, e o crente entrega o dízimo antes da ceia, né? É o costume assembleiano. Não sei quem criou isso. Eu já peguei o bonde andando, né? Porque na ceia, eu já até sei, né, Eurico? Porque na ceia lia a relação dos dizimistas, né? Era por isso mesmo, já recuperei aqui a memória. Lia, podia ter 200 dizimistas, lia o nome de todos e o quanto ele contribuiu. Eu, irmão Chico Pimba, que era o tesoureiro no nosso tempo aqui, né, Vera? Ele lia, quando você não dava o dízimo, né? Albino Boaventura, 100. Oizé do Carmo, 0. Nunca aconteceu comigo isso não, mas usei meu nome porque eu não vou usar de outro, né? Mas ele lia 0 e dava ênfase ao 0. Então o pessoal ficava com muita vergonha, né? E dava um jeito de dar o dízimo, ou senão nem vinha na ceia, né? Eu acho que eu vou voltar a ler o nome aqui. E mandar ler 0 também. Deixa isso para lá, né? Deus está vendo, né? Deus está vendo. E está recompensando. Glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos. Eu quero falar hoje, e acho que vou falar, sobre a vida de permanecer. A vida cristã
todos sabemos, é muito mais uma batalha, né, da perseverança, uma batalha do permanecer. Não é tanto uma vida ativa, mas a nossa batalha, a nossa luta é para permanecer. Um dia Jesus falou o seguinte: permanecei em mim. Depois que ele falou, vinde a mim, vinde após mim, ele falou, permanecei em mim. Eu e você já vimos a Cristo, já estamos atrás dele, agora o Senhor diz, permaneça. E para permanecer não é fácil, não é uma coisa automática e simples, é uma luta para permanecer, né? Para continuar, para perseverar. Essa é a nossa guerra, é a nossa batalha. Aliás, a palavra diz o seguinte: quem está em pé, olhe, não caia, porque a facilidade para cair é muito grande, né? Quem está deitado não vai cair, mas quem está em pé é perigoso, não é? Só corre risco de cair quem está em pé. Quem está em pé, olhe, não caia. Tem que olhar, fica atento, fica esperto. Daqui para ali você tropeça, quando menos espera, né? E cai. E você não tropeça num obstáculo muito grande. Você está vendo, né? Geralmente você tropeça numa coisa tão pequena, né? Um toco lá na roça, vai andando, né? Bem pequenininho. Algo bem pequeno que você tropeça, mas cai, né? Cai. E olha isso. Tropeçar, se ficar em pé, não. Tropeça e cai. Então, olhe, não caia. Você está em pé hoje, irmão? Espiritualmente falando, moralmente a sua vida, nesse sentido que eu estou dizendo aqui, você está em pé, então, meu irmão, vigie, para continuar em pé, né? Um dia Deus falou com Ezequiel, filho do homem, fica em pé, e eu falarei contigo. Não sei se estava deitado, estava sentado, mas Deus falou, fica em pé. Não é? Soldado, fica em pé. Então, Deus está falando com gente que está em pé. Ele quer falar com a igreja que está firme, de pé, na presença do Senhor. Essa é a verdade. Então essa é a nossa luta. É a batalha da perseverança, a batalha do permanecer, onde o Senhor nos colocou, né? Onde o Senhor nos colocou. E vamos ler muitos, se não alguns, versículos aqui, para sustentar o que eu estou começando a dizer aqui hoje. Eu não vou esquecer de Sansão, mas vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. É um versículo muito citado por todos nós, mas eu preciso começar por ele. Finalzinho. O 58 é o que eu quero mesmo, né? Diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Há uma versão que eu gosto dela, quando diz, sede firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis. Coisa para abalar vem muito, né? Ventos, tempestades, para desestruturar a nossa vida espiritual, acontece sempre, né? Não é só questão de ventos de doutrinas também, não. São investidas, fúria mesmo do mundo, do diabo contra nós. Por isso que Paulo está dizendo aqui aos irmãos em Corinto, e serve para todos nós, que Deus nos dá a vitória, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Mas não vai confiar na vitória que o Senhor nos dá só. É certo que a vitória vem, mas aqui está dito, mas sede firmes e inabaláveis. Paulo falou, vocês não devem se abalar, nem por visões, nem por aparecimento de anjos, nem por epístola minha, nada pode abalar o crente. E evidentemente, irmão, que uma pessoa para não ser abalado na fé, na vida espiritual, tem que ter um bom fundamento. Eu vi agora, voltou o período chuvoso, e ontem uma chuva, e eu fiquei sabendo que choveu. Eu assisti o jornal lá em casa, porque na minha casa nem deu sinal de chuva, né? Choveu em Goiânia, tempestade, derrubou árvore, não sei o quê. Aí que eu fui ver a chuva, né?
Mas a chuva chegou, e aquelas árvores que já estavam meio adoecidas, né? Raiz meio fragilizada, não ficou em pé. E caiu em cima do carro, né? O estrago é grande. O tombo é grande. O tombo causa muito estrago. Quando a pessoa cai, não fere só ele, machuca muita gente. Causa um estrago muito grande. Por que a árvore caiu? Porque não tinha raiz profunda. Não tinha uma boa base, né? As outras estão de pé. O mesmo vento bateu lá, soprou em muitas árvores. A tempestade foi no setor inteiro, foi no bairro todo. E uma, duas ou três caiu. Por que caíram? Raízes fragilizadas, pouco profundas ou adoecidas. Aí veio. Então, se nós queremos permanecer na palavra, conforme a palavra diz aqui, e a luta nós é permanecer, meu irmão, cada dia mais, vamos criar uma boa base na nossa vida espiritual, na vida de crente. Não fique na praia, vá para o alto mar do entendimento, do conhecimento das coisas de Deus. Leia a Bíblia todos os dias, medita nela dia e noite. Procure aprofundar a sua comunhão com Jesus em oração, em jejum, em consagração. Vai criando raízes profundas, base, porque o vento vem mesmo. Mas a palavra diz: sede firmes e inabaláveis. Glória a Deus. E vem para todos nós. Hebreus capítulo 3. Hebreus 3:12. Hebreus 3:12. O que diz a palavra aí? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. É a vida de permanecer. Coração mau e infiel nos aparta de Deus, do Deus vivo. Então nunca permita que seu coração vá endurecendo pelo engano do pecado e chega a ser um coração mau e infiel. Irmão, só um coração mau e infiel para apartar de Deus. Pessoa que tem um coração bom e fiel, ele nunca vai distanciar de Deus. Como que o coração se torna mau e infiel? A Bíblia diz, não é? Que o coração vai endurecendo pelo engano do pecado, pela sedução do pecado. O crente tinha um coração mole, coração de carne. Deus falou: eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, mudar a natureza, uma natureza quebrantada. E a pessoa começa assim mesmo, né? Coração quebrantado, mole, sensível. Mas aí vem o engano do pecado e vai endurecendo o coração da pessoa. Vai se tornando insensível, não, ao toque de Deus, à palavra de Deus, à voz do Espírito Santo. Já não mexe mais com ele, já não fere mais ele. Porque Finney dizia que ele só sabia lá naquelas minas de carvão que a palavra tinha alcançado quando descia as lágrimas em meio ao rosto sujo do carvão daqueles trabalhadores de Minas. Ele falou: então a espada atingiu o coração. Desce lágrima, né? E até eles falam mesmo que o coração não sai sangue, né? Falaram mal do Bolsonaro lá, mas não sai o sangue. Interessante isso. Quando o coração é tocado pela palavra, sai lágrimas. Lágrimas é o sangue do coração. Crente sensível, quando a espada chega lá, ele chora na presença de Deus. Vem para o culto, ele chora. Começa a orar, ele chora na presença de Deus. Ele se alegra, não é toda hora, mas ele tem um coração sensível. Agora quando o coração endurece, né? Vai endurecendo pelo engano do pecado, perde a sensibilidade. Aí o que acontece? Coração mau e infiel, e aparta de Deus. Ele já não ressente mais, não tem mais o amor a Deus. Ele se distancia e nem percebe, né? E nem percebe. Então, o escritor aqui está dizendo: vede, irmãos, que nunca, jamais, forever, haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo.
É a nossa luta então. Conserva o coração bom aí, irmão. Conserva o coração fiel. É a luta de permanecer. Se você sentir que o seu coração está ficando meio endurecido, né? Nada mais te toca. Vê um testemunho chocante aqui, uma coisa tremenda. É nada. O outro canta, o outro prega, o outro ensina, não é? E a pessoa não é tocado. Cuidado. Cuidado com isso. Não vai acostumando, não. Culto não é missa, não é sacrifício incruento. Culto tem a presença do sangue de Jesus que purifica, tem a presença do Espírito Santo, tem vida. Tem vida. Meus irmãos, vamos ler mais. Lucas 9:62. Evangelho de Lucas 9:62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmão, é para a frente que se caminha, é para a frente que se anda. O povo de Deus não pode jamais ter ligação com o passado. A palavra diz lá, e foi Jesus quem falou, está falando: ninguém que lança a mão do arado. Essa juventude aqui, essa turma mais nova aí, conhece arado? Sabe o que é um arado? Sabe, né? O arado era puxado por um boi, por um animal, por um cavalo, né? O arado, hoje é tudo mecanizado, tem umas máquinas, os tratores, né? Tudo aí. Mas mesmo assim é um arado, né? Tem um arado do trator, a grade lá. Então você fica firme aqui, ó. Se você olhar para trás, irmão, o estrago é grande. Porque o arado sai da posição e vai lá na leira do arroz, do milho, né? E vai arrancando tudo. O cavalo está puxando, não quer nem saber, vai arrancando tudo. Você que tem que estar aqui, ó, firme no arado, olhando, atento. O trabalhador que está com a mão no arado não pode olhar para trás, nem para a esquerda nem para a direita. Ele está com o olho aqui, ó, firme. Vai lá, volta, vai e volta, não é? Firme no arado. Aquele que olha para trás não é apto para ser um bom trabalhador na lavoura. E no reino de Deus? Quem pôs a mão no evangelho, irmão, quem abraçou a fé cristã, quem está fazendo a obra, é um obreiro, né? Quem está fazendo a obra de Deus não pode tirar o olhar do arado, da obra de Jesus, do evangelho, do reino, das coisas do Senhor. Todos nós, quando aceitamos Jesus, colocamos a mão no arado. Então a palavra diz: não olhe para trás, porque se olhar para trás não é apto. Não é apto para o reino de Deus. Aqui não pode olhar para trás. Aliás, irmãos, eu já falei isso aqui, né? Mas a história registra isso. Que, por exemplo, os grandes conquistadores, e um deles Napoleão Bonaparte, todas as vezes que o exército invadia um país, passava por uma ponte, entrava numa nação, ele mandava queimar a ponte, destrua a ponte. E aí? Nós não vamos voltar para casa mais não? Um dia a gente volta, né? Ele queima as pontes. Não ficava a ponte atrás do exército de Napoleão, para o soldado não ser tentado a voltar. Quero voltar, mas não tem jeito, não tem ponte mais. Então, irmão, nós devemos imitar isso, né? Queimar as pontes, possíveis pontes que nos ligam ao passado. Aceitou Jesus, conquistou, entrou no reino, não tem ponte me ligando mais ao passado. Queima as pontes. Aleluia. Se você deixar alguma pontezinha possível de voltar atrás, é possível que você vai voltar atrás, porque a guerra vai estourar, a batalha vem, o inimigo vai levantar, problemas vão surgir na sua frente. Se não tiver ponte, aqui agora, irmão, é lutar e lutar, não é? É perseverar, é permanecer em Cristo, porque eu não tenho mais como voltar, não tem ponte que me liga ao passado, rompi completamente com o meu passado.
Dizem que Agostinho, que muita gente aqui, não é, admira, que tem de admirar o grande teólogo Agostinho, foi um devasso antes de fato aceitar Jesus, conhecer a Cristo, né? O negócio de Santo Agostinho, que foi igreja católica, que criou isso, mas ele era um teólogo, né? Lá do norte da África. E ele, na sua juventude, foi muito devasso, mas ele teve um encontro com Jesus de fato mesmo. E diz a história que um dia ele ia descendo numa rua, numa cidade, e ele viu ao longe uma ex-amante, né, que ele tinha abandonado quando veio a Cristo. Muitos anos que eu não via a mulher. Quando ele viu, ele tomou um rumo diferente. Não quer nem passar perto daquela peste, não é? Mas ela já tinha visto ele. E veio correndo, e ele começou a correr. Agostinho, Agostinho, Agostinho. E foi gritando: pare, pare, pare. Sou eu sou a mesma. Ele falou: mas eu não sou mais o mesmo. E perna para quem tem, né? Eu não sou mais o mesmo. Aleluia. E aí, irmão? Como é que fica a gente hoje? Está correndo? Queime as pontes. Eu não sou mais o mesmo. Aleluia. Pôs a mão no arado, irmão. Agora, irmão, é o reino mesmo. É Jesus. Vamos ler mais um versículo aqui. Gênesis, capítulo 19. O versículo, joga lá, irmão, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Estou falando para vocês que não tem que olhar para trás. Veja os irmãos aqui. Olha o que diz o versículo 12. E aconteceu que, tirando-os fora, disse Deus: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Deus falou, né? Tirou eles de Sodoma e Gomorra, e aconteceu que, tirando-os fora da cidade de Sodoma e Gomorra, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E a mulher de Ló olhou para trás. Olha, Deus não falou? Eu não estou pregando aqui hoje, dizendo: persevere, caminhe para frente, é o que o senhor está querendo, não olhe para trás. Pois a mulher desobedeceu, né? Desobedeceu e olhou para trás e foi convertida no estátua de sal. Aí Jesus diz lá: lembrai-vos da mulher de Ló. Falou mesmo. Jesus não esqueceu do assunto. Se ele mandou lembrar da mulher de Ló, vamos lembrar, né? É a única mulher que você pode lembrar que não é a sua, é a de Ló. Que Jesus mandou lembrar dela, né? Não fica com a cabeça pensando na outra mulher, que não está errado. Lembrar-me da mulher de Ló. Essa não representa perigo nenhum. É só um exemplo que nós temos que tomar. Jesus mandou lembrar da mulher. Não tem reticência não, viu? Firme. Irmão, e é sério isso. Noutra passagem, Jesus falou o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A mulher foi convertida no estátua de sal e tornou objeto de zombaria. Imagina, todo mundo passava lá: olha a desobediente aí, ó. Olha a rebelde, que saiu de Sodoma e Sodoma não saiu dela. Saiu do mundo, o mundo não saiu dele.
Deus falou: não olhe para trás, agora vocês estão caminhando para o céu. Olhai para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhe para cima, diz a Bíblia, né? Olhe para cima, olhe para Jesus, não olhe para trás. E ela olhou, irmão, virou objeto de escárnio. Todo crente, irmão, que é o sal da terra, ele vira um escárnio para todo mundo, né? Torna-se insípido, para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. E os homens pisam mesmo, né? Sociedade não tem dó. Um pastor erra, um crente erra e eles pisam. Pisa. O pastor aprontou um negócio esses tempos aí em Brasília, já tem um ano. Todo dia que se abre uma matéria numa revista aí, está lá a matéria. Está lá. Falei com a minha esposa: esse povo não deixa, não esquece desse assunto. Não é para esquecer não, ele é um bandido, né? Mas os homens pisam. Só parece ser pisado pelo nome. Olha o crentinho, olha o ex-crente, olha o pastor, olha não sei quem. Fica pisando. Antigamente eles enganavam a gente, né? Você ia naquela estradinha beirando o Mar Morto, eles paravam um ônibus lá e mostravam uma pedra lá e falavam: ah lá, a mulher do Ló. Conversa, né? Não era ela nada, que já acabou há muito tempo. Aí tirava foto daquela pedra, parecia mesmo a escultura de uma mulher, né? Depois você vai ficar mais esperto e não vai na onda daqueles guias turísticos lá. Certo que nós temos que lembrar dessa história aqui, ó. E a mulher olhou para trás. Sério, né? Você quer ver um negócio de olhar para trás também? Avança um pouquinho aí. Números, não, Gênesis, Êxodo, depois vem Números, né? Números nós queremos o capítulo 11. Nem Levítico ainda, né? 11. O versículo, não posso errar aqui, é o 5. 11:5, está lá? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Oh, raça ruim, né? Deus faz uns milagres lá, irmão, um esforço extraordinário, celestial, sobrenatural, move céus e terra, levanta um líder, vai lá, desbanca aquele orgulho de Faraó, arrebenta com a infraestrutura do Egito, saca aquele povo de lá, abre o Mar Vermelho, o povo atravessa, Deus manda comida para eles no deserto, água e pão gostoso, né, para alimentar o povo. Daqui para ali começa uma murmuração, e a saudade do Egito bate. Vem os problemas, as lutas no deserto, as provações que vem mesmo para o crente passa em deserto mesmo, passa aflição, passa tribulação mesmo. E aí, não, essa vida de crente está muito difícil. Vida boa é quando eu estava no Egito. Quem fala isso, irmão? Deus ficou tão irado com esse povo, irmão. Mas na frente fala: Deus irou. Foi preciso Moisés fazer um esforço sobre-humano diante de Deus. Volta lá o versículo lá. Está lá, né? Mas tira a minha imagem, só o versículo. Tem jeito? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. De graça? Não tem almoço de graça não, irmão. Os caras eram escravos lá, irmão. Trabalhava para morrer. Especialmente nos últimos tempos lá. Diz que um faraó que não conheceu José, irmão, de graça não. O diabo cobrava um preço muito alto. Comíamos de graça os pepinos, melhões, cebola, alhos. Irmão, a culinária de Jesus é muito melhor que a culinária do Egito. Que pepino, que cebola, que alho, coisa nenhuma, irmão. O Senhor tem a maná do céu, pão do céu. Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu e dá vida ao mundo. E quem vai ter saudade de alho do Egito, irmão?
e pino do mundo. Pelo amor de Deus, presta atenção no serviço, irmão. Isso é ter saudade, né? É não ter queimado pontes. Difícil contornar isso aqui, irmão. Então, quando você estiver sentindo um cheirinho do mundo, né? Do Egito, saudade de alguma bebida lá, de alguma comida, de alguma coisa lá, meu irmão, vai para os pés de Jesus, vai orar. Deus vai te dar graça para você suportar as provações do dia a dia e continuar caminhando. Canaã é logo ali, sabia? Canaã é logo ali. Vale a pena suportar um pouco mais e não ter vontade de voltar para o Egito, não. O negócio é caminhar para Canaã. O hino diz lá, Canaã é logo ali. Está longe não, né? Tanto não está longe que vamos ler agora Hebreus 10. Vocês vão ver que não está longe. Hebreus 10, os versos 37 a 39. Hebreus capítulo 10, 37. Pode ler comigo, irmãos? Para afirmar que não está longe mesmo, Canaã? Vamos? Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, a palavra não está de acordo? Permanecer, conservação, é conservar, né? A alma está salva, conserva, né? Conservação da alma. Olha, irmão, o escritor da carta aos Hebreus está dizendo isso aqui, que se você for depois ler os versículos que antecedem aqui, ele vai descrever um quadro que os hebreus enfrentaram no começo da fé. Um quadro muito difícil. Ele cita, por exemplo, vocês enfrentaram grande combate de aflição, no versículo 32. Vocês passaram por vitupérios, que isto é, foram afrontados, tiveram a honra ferida, foram insultados. Vocês passaram por muitas tribulações, sofreram espoliações de bens. Ele está dizendo aqui, ó, os seus bens foram espoliados. Você tem passado alguma luta na vida, irmão? Grande combate de aflição, vitupérios, isto é, foi afrontado, insultado, a honra ferida. Quantas vezes a honra da igreja, de um crente, de um homem de Deus, é uma honra ferida aí pelo mundo, pela imprensa, por ateus, por gente que não gosta de nós. Tribulações, os bens foram espoliados. Qual o conforto que o escritor traz para eles aqui? Meus irmãos, fiquem firmes. Logo, logo isto vai acabar. Daqui um pouquinho de tempo. Ele dividiu o tempo, né? Ele nem falou um pouco de tempo, um pouquinho, um pouquinho de tempo. O que há de vir, virá, e não tardará. Aleluia. Hebreus, suportem um pouco mais. Tudo que vocês têm passado por ter abraçado a fé em Cristo, deixado lá o judaísmo, as tradições religiosas e abraçado a fé em Jesus, suportem, porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Qual o conforto que ele traz para eles? Diz aqui, não recuem, não retrocedam. Se nós voltarmos atrás, Deus não tem prazer em nós. O negócio não é retornar, não é recuar, não é voltar atrás diante dos desafios, do sofrimento, da luta, dos problemas da vida. Não, não retroceda, está escrito aqui, ó. E diz mais o conforto dele aqui: usem a fé, o justo viverá da fé, vai sobreviver pela fé, vai ficar em pé pela fé. Então, meus irmãos, a vossa fé tem grande confiança, né? Grande galardão a fé do crente. Fique firme na fé, dependam uns dos outros. Ele diz aqui no versículo 24, né?
Considerai-vos uns aos outros para vos estimular mutuamente. No meio da aflição, do sofrimento, da perseguição, da calúnia, da honra ferida, que um ao outro estimule, né? Incentive a fé do outro. E ele diz mais: dependam uns dos outros para estimular mutuamente. Creiam na fidelidade de Deus. O versículo 23 vai dizer isso, né? Deus é fiel. Creia na fidelidade de Deus. E no versículo 38, 25 ele fala: não deixe a vossa congregação, não deixe de congregar, porque quando vem a prova, a luta, e está faltando amor, está faltando não sei o que, a pessoa quer deixar a congregação, quer deixar de vir aos cultos, quer deixar de congregar. E o escritor está dizendo: meus irmãos, não recuem, não retrocedam. Vocês têm uma arma poderosa que é a fé. Não deixe a congregação por nada, por calúnia, por problema por interno ou externo. Fique na igreja, permaneça congregando. Não fique em casa, não vá para outro lugar, permaneça congregando. Daqui um pouquinho de tempo, o que há de vir virá. Espera um pouco mais, meu irmão. Aguente, suporte um pouco mais. É o que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo para os irmãos aqui, ó. Não busque mel, doçura, alimento no esqueleto do leão morto. Para ser crente, você matou o leão. Davi, para ser rei, matou o leão. Alguém até falou que ser crente é matar o leão todos os dias. Se não matar um, hoje, amanhã tem dois para morrer. Certo é que o diabo ruge como um leão. Nós matamos o leão. Agora tenha cuidado. Não busque doçura, alegria, alimento, satisfação no esqueleto do leão morto. Esse mundo é um esqueleto, irmão. O pecado é um esqueleto. Aquilo que te dava prazer virou esqueleto. Você matou aquilo. Agora ele vem revestido de mel, né? Mas é esqueleto. Tem nada, só tem osso, não tem consistência, mas vem revestido de doçura, atraente. Sansão matou o leão. Dias depois, curioso, ele foi ver o esqueleto do leão morto. Irmão, e começou uma onda de problema para aquele homem. Primeiro, ele feriu o princípio do nazireado, né? O nazireu não podia tocar em animal morto, em homem morto, em nada. E ele tocou. Depois ele fez uma festa lá e bebeu vinho, não podia beber vinho. Ele arrebentou com as normas. Ele era nazireu. Tudo começou com essa história. Ele vai passar lá, curioso. Passou na mesma estrada. Dias depois, ele e o pai estão andando lá. O pai e a mãe adiantou um pouco. Ele entrou no mato lá. Vou ver como é que está o leão, se morreu mesmo. Está um enxame de abelha lá, irmão. Olha. E tem muito mel, um favo. E ele pegou aquele mel e comeu aquilo. Achou doçura no esqueleto do leão morto. Mais na frente, irmão, ele chegou lá na festa do casamento. E aí juntou uns 30 companheiros dele lá, colega, né? E já estava meio bêbado, todo mundo. E ele falou assim: eu quero propor um enigma para vocês. Do forte saiu doçura, não sei do que, não sei, aquela história lá, não é? Do forte saiu doçura. E tem mais uma frase lá: se vocês descobrirem, eu dou 30 lençóis e 30 mudas de roupa. Mas se vocês não descobrirem, durante 7 dias da minha festa, do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. Pensa a confusão que ele arrumou. Porque os camaradas foram lá e assediaram a mulher dele, que não era Dalila não, era uma outra, né? Conta para nós, tira dele, nós vamos perder. Esse estrangeiro vem aqui, vai tomar de nós as roupas, os lençóis nossos. E vai, 7 dias perturbando ele. Que a mulher, quando está no ouvido de um camarada, jeito é entregar o ouro mesmo. Não para.
Aí eu falei, tá bom, vou contar para você só. A história é essa, o forte é o leão, comi mel lá, ela foi e contou para os camaradas. E esse chegou e falou, já sabemos o que contou. E se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha aqui, chama a mulher de novilha, né? Se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, vocês não saberiam. O que ele fez? Ele foi lá e matou 30 camaradas, tomou a roupa deles, né? Tem que cumprir o voto, né? Pagar. E aquela confusão de ter matado os 30, irmão. E ali começou uma guerra. Ele não teve paz mais. Deus ia usar ele de todo jeito, não ia? E levantou ele para isso, com um propósito. Mas ele precipitou as coisas. Ache satisfação em Deus, meu irmão. Agrada-te do Senhor. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor. Não vá buscar satisfação no pecado, no mundo, no leão que você matou, no pecado, você já venceu. Aquilo é história, pastor. Pronto. Queimei as pontes, não vou buscar nada. A minha alegria agora é o Senhor. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, tenha satisfação em Deus. Você não precisa mais daquilo. Agora você tem uma nova fonte de alegria, de paz, de satisfação, sem fim. Aleluia. Ache satisfação em Deus. Glória a Deus. Será que tem algum jovem, alguma moça na igreja que às vezes, infeliz com alguma situação, acha que lá fora ele vai achar a alegria que ele precisa, o mel que ele precisa? Não, é aqui dentro mesmo. É aqui que supre. Não precisa dos pepinos, dos alhos do Egito, não. Deus tem um pão novo para você. O irmão pregou lá em São Paulo, lá o Manuel Ferreira Neto, né? Deus tem um pão novo. Todo dia tem pão novo para nós. Todo dia. Crente não tem que comer pão amanhecido, porque todo dia Deus tem pão na nossa porta. Deus dá um pão novo para nós. Aleluia. Ele não precisa mais socorrer, buscar lá fora, não. Então, irmãos, aqui está a palavra de Deus hoje. A vida cristã é uma vida de permanecer, de perseverança, de continuar. É assim que nós vamos caminhar, sim, para frente, que se anda, que se caminha, não é? Você já pode ver Canaã, né? Já pode ver o céu por dentro, já pode ver as trombetas ecoando. Nós podemos sentir isto. Aleluia. O mundo está preparado para receber o anticristo, e a igreja tem que estar preparada para receber Cristo, não é? Eu acho que o mundo está mais preparado hoje, as condições econômicas e as estruturas do mundo, né, políticas, o anseio dessa terra está mais forte do que o anseio da igreja pela volta de Jesus. Esse negócio que o Papa está fazendo lá, depois talvez corta isso na rádio, paz. Esse sino da Amazônia lá, irmão, isso é um trabalho esquerdista, comunista. Só tem palestrante lá que tem essa bandeira do meio ambiente, essa coisa toda, não é? O mundo está sendo preparado, e o desejo deles não é uma religião única, é abafar evangélico, é abafar todo mundo, para ter uma religião única na terra. E esse Bolsonaro bota a cara aí, não é uma coisa nem outra, vem ser crente mesmo, que Jesus vai dar um jeito nisso, não é? E aí vem o bombardeio do inferno. Se a igreja não orar mesmo, vai ficar pior do que estava, porque passa um governo dele, entra outro, vai perseguir os crentes que segurou na mão dele. E aí nós vamos ser tidos, né, como os conservadores, né, aquele povo que está trabalhando no progresso da terra. Essa é a verdade. Então tudo isso aí é uma desculpa, tudo é uma fachada, agora de cinto do Amazonas aí. Mas é o mundo sendo preparado para receber o anticristo. Mas eu estou pregando aqui para a igreja, preparando a igreja para receber Cristo. O que há de vir virá, Ele está chegando. Fica em pé comigo e vamos agradecer a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Levante sua mão e peça: Senhor, eu quero continuar em pé na Tua presença, né? Aleluia. Renova minhas forças, Senhor.
renova a minha visão espiritual. Oh, aleluia. Adolescentes, ore também, né? Vocês é a igreja hoje e a igreja do amanhã também, que vai suportar tudo por amor a Jesus, nosso Deus e nosso Pai.